Ô, Lito, onde você compra suas maquetes? Lito, onde tem maquete para vender? Lito, tem maquete para vender na loja? Vamos responder a estas perguntas? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, essa é uma das perguntas mais feitas em comentários, porque sempre tem maquete lá no cenário, e o pessoal fica perguntando, nossa, onde que você compra suas maquetes? Então, eu compro minhas maquetes quando eu viajo. E por que não vende aqui na loja? Porque o processo de importação, além de ser complicado, temos um pequeno problema. Quando você olha a foto de um negócio que você vai comprar, é uma coisa. Quando ela chega pra gente, é completamente diferente. E a gente quer, assim, sempre colocar coisas de qualidade na loja, né? Tem todo o padrão de qualidade. Assim, a gente não quer arriscar comprar maquetes que não vão preencher esse requisito de qualidade que a gente tem. Além disso tudo, as maquetes são caras. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei. Eu não sei como é que no exterior isso aqui consegue ser vendido barato, mas aqui no Brasil são todas caras, assim, então são para as pessoas que realmente são apaixonados e colecionadores para comprar maquete de die-cast principalmente, que são maquetes que são de metal. Inclusive eu vou abrir essas caixas aqui, já vou contar a história delas, e tem die-cast aqui para você ver o que é. Tipo esse aqui, ó, que é die-cast. E as maquetes chegam até mim de duas formas, né, as minhas. Ou eu ganho de presente, tem algumas aqui que eu já ganhei, já mostrei para vocês, tipo essa daqui, ó, que eu já vou abrir também, que é um Boeing 747-400 da Emirates, que foi o Félix que deu lá quando eu estava em Paris, porque vocês sabem que eu viajei, né, para fazer uma matéria lá na Airbus, mostrar algumas coisas exclusivas, e aí aproveitei, eu tô viajando, vamos comprar maquete. E aí até um encontro lá com o pessoal, acabei encontrando com algumas pessoas, mas o Félix não deu tempo, aí a agenda não bateu, mas ele deixou de presente essa maquete aqui do 747, que eu vou abrir daqui a pouco, cargueirão. E maquetes tem vários tipos, tá? Se você vai começar a colecionar, você precisa definir algumas coisas. Eu não sou colecionador, eu gosto de maquete, mas eu não coleciono. Até essa minha viagem, que agora eu vou começar a colecionar. O que você tem que decidir quando você vai colecionar? Que é a escala. Você tem que ter uma escala, por exemplo, essa aqui, ó, é a escala 1:200. Então, se você compra a sua primeira maquete e a escala é 1:200, então compre todas as outras 1:200, porque aí elas ficam com a mesma proporção entre uma e outra. Já essa maquete aqui embaixo, ó, essa é 1:400, ou seja, é metade do tamanho dessa daqui. E a minha coleção vai ser em 1:400, que eu vou só de die-cast agora. Então esse seria a primeira coisa a você se ligar se você for começar a sua coleção. A segunda é que existem 2 ou 3 tipos diferentes de maquete. De material, né? O die-cast, que é metal. Temos uma de resina, que normalmente são modelos grandes, que são muito legais. Esses que você vê em loja, agência de viagens. Aquela maquete é de resina. E tem uma mistura entre resina e plástico, que provavelmente é esse tipo aqui da Emirates, que são muito bonitas também, tá? Então vamos abrir para dar uma olhada? Eu vou começar, ó, por exemplo, essa aqui eu ganhei de presente da Milinha. Ela não manja muito de maquete, ela comprou uma de die-cast, essa aqui é de metal. Só que ela não tem escala, ela não está em proporção, assim, é uma escala XY que alguém fez e colocou aí a marca da KLM, que é com a pintura da KLM. E eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Não, tá com durex. Não sei se dá para ver aqui, ó. Então essa aqui, como tá fora de escala, eu vou sortear. Eu vou autografar e vou sortear no Instagram. O que a gente olha, né, os caras chatos da aviação, o que olha quando a gente vê uma maquete assim, né? Essa aqui, por exemplo, não tem rodinha, mas... Quer dizer, aqui na parte de trás mostra a rodinha, então pode ser que venha separado para montar. Mas as rodinhas, elas às vezes ficam desproporcionais em relação ao corpo do avião, porque tem que ser muito pequenininha. Aí isso é um negócio que chama atenção, assim, você olha para o avião e fala, pô, eu conheço esse avião, esse pneu está muito grande ou está muito pequeno. Então são detalhezinhos assim, o winglet, se ele está muito grosso, se ele está muito fino. Geralmente as de die-cast, que são de metal, elas são mais fidedignas ao modelo original. Mas essa aqui, pelo fato de estar fora de escala, vai para o Instagram. Então segue lá o Instagram, @aviõesemúsicas, e você pode ganhar essa maquete aqui. Então não vou abrir esta caixinha, tá?
Vamos abrir a maquete do Félix. Essa aqui vai pro cenário, hein? Que eu não tenho nenhum 747 cargueiro. Bom, também tem gente que coleciona por empresa aérea, né? E aí já viu, é uma coleção que não termina nunca, porque primeiro que tem um monte de empresa aérea, segundo que tem empresa aérea que tem pinturas especiais, e aí esses acabam sendo as moscas brancas de quem coleciona, né? Você achar uma pintura especial de uma empresa aérea. Então, ó, essa aqui, normalmente as que são de plástico resinado, né, um plástico duro, elas vêm assim, elas vêm desmontada e você monta ela na hora de usar. Montado. Algumas têm pedestal e outras não têm pedestal. Então, é mais uma coisa para você prestar atenção aí na hora que for fazer sua coleção, né? Então, temos aqui um 747 cargueiro, bem legal, né? Não tinha nenhum. Obrigado, Félix. Vamos para a próxima? Olha isso aqui. Concorde em 1:400. Vai ficar para o final. Airbus A350 com a pintura do A350.000, que é uma pintura bonitona aí que eles fizeram, bem legal. Então, esse aqui é diecast, tá? Ó, até o pedestal, ele é uma parte, parece vidro e a outra parte é metal. Vamos abrir com cuidado. Vai ser a minha segunda maquete em escala 1:400. Olha como é bonitinho isso aqui. É que esse avião também ajuda bastante, né? O A350, ele é um avião lindo. Olha só. Vamos botar ele no pedestal? Vou botar. Olha aqui. Que coisinha mais linda, hein? Se eu soubesse que era esta qualidade e pelo preço que estava lá, estava 39 euros. Isso aqui, ó. Eu deveria ter comprado mais, porque tinha outros modelos. Vai ficar para outra viagem. Mas tá lindo. Vou deixar ele aqui do lado. Então vocês percebem a diferença, ó? Essa é a diferença de escala. Isso aqui é 1:200, essa aqui é 1:400. Então, o ideal é você fazer a tua coleção do mesmo tamanho sempre. Senão fica assim, né? Dá a impressão que esse avião é muito menor que esse. Ele é só um pouco menor, ele não é muito menor igual tá aqui, né? Concorde daqui a pouco. Airbus A380. Então agora vai dar para ter uma ideia da proporção entre o A380 e o A350, porque os dois estão na mesma escala. Então vamos abrir aqui. E essas maquetes aqui fui eu que comprei, tá? Eu não ganhei nenhuma delas. Tô bem feliz aqui. E muita gente fala assim, nossa, você agora virou Airbus, você não era tudo Boeing? Já expliquei que eu gosto de avião, né? E eu falo mais de Boeing porque eu trabalho com Boeing, não trabalho diretamente com Airbus. Mas a minha paixão é por aviões. E agora eu conheci o outro lado também, né? O lado da Airbus. Mas isso aqui dá um trabalhinho, hein? Tem que bater aqui, ó. Dá um medo de quebrar isso. Pedestalzinho bem legal. E tem gente que coleciona caixa também aí, que nem o Santini, que é um colega meu. Ele não joga as caixas fora, não. Ele coleciona, além da maquete, a caixa que a maquete vem dentro. Olha que gracinha esse Airbus A380. E agora dá para ter uma ideia do tamanho entre um A350, 1000 e um A380. Tá vendo? Eles estão na mesma escala, ó. Então de comprimento não é muito, mas quando você olha de frente, né? Esse aqui tem 2 andares, aí faz toda a diferença. Um de frente para o outro aqui, ó. Aí vocês viram que esse aqui, ele vem com rodinhas. Já vem com as rodinhas instaladas. Se você quiser que ele fique igual esse daqui, ó, esse não veio com rodinhas. Ele está totalmente em posição voando. Então, se você quiser colecionar eles todos na posição voando, aí você tira essas rodinhas. Vem um kit aqui, ó, que são as portas do trem de pouso. Então, você tira o trem de pouso, coloca a porta e aí ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó, a minha coleção já tem 3 aviões. Já vou mostrar a minha coleção para vocês, hein?
E tem muita gente que pergunta, né, quantas maquetes você tem? Porque tem um monte, eu tenho um monte, eu não sei quantas eu tenho. É um monte, nunca parei para contar. E acontece assim que tem muitas que nem estão aqui no estúdio, elas estão num setor de reparo, porque eu já fiz muitas mudanças assim de apartamento, de casa, de estúdio, e não tem jeito, sempre que existe uma mudança, acaba quebrando algum pedacinho de alguma maquete. E aí, essas de diecast nem tanto, porque elas são bem mais difíceis de quebrar. Se bem que eu tinha uma rara que quebrou, que é a do Electra, o Victor Juliette Mike. Raríssimo e tá todo detonado a maquete. Eu não sei o que aconteceu, tá faltando um pedaço e tudo mais. E depois que o Malone nasceu também, ele andou estragando algumas maquetes minhas. Então, acabou que eu não sei mais quantas eu tenho assim em condições apresentáveis. E o Concorde? Vamos abrir o Concorde aqui. Vocês têm ideia de que tamanho é o Concorde em relação a 350? Vamos dar uma olhada? Ó, essa aqui é bonitinha a caixa dele, ó. Olha que chuchuzinho, Concorde. Pena que ele não vem com pedestal. Quer ver o tamanho dele? Ah, o Concorde é pequenininho, tá vendo? Ele é bem mais fininho, né? Quando você compara a fuselagem, ele parece um lápis assim em relação ao A350. Mas ele é um avião supersônico, né? Então ele tinha que ser assim, 100 passageiros só. Esse aqui é 300 e pouco. Mas é muito legal já ter um Concorde na minha coleção de escala 1/400 em diecast. Asinha dobradinha para baixo. Bem legal essa maquetinha aqui, hein? Tem até as antenas aqui que foram instaladas depois que o Concorde já estava voando. Tem algumas coisas aqui que já está incorporado. E aqui está a minha coleção completa em diecast. São 4 modelos. Esse aqui é o primeiro que eu ganhei de presente. Ela começou com esse 747 aqui. Foi um presente do Pedro Miniaturas. Ele revende aqui no Brasil. E aí agora essas 3 que eu comprei nessa viagem para a França. E aqui na loja do Aviões e Músicas a gente tem uma maquete que é essa aqui. Ela é uma luminária, na verdade, tá? É feita à mão aqui, ó. A mão não, impressora 3D, mas a modelagem inteira é feita à mão. Todo o acabamento, a pintura, é com a pintura do Aviões e Músicas. Tá aqui, ó. Então esse aqui é o 737-800. Temos também o A350. Ó, que é bonito essa frente aqui, hein? Então, isso aqui é legal para botar no seu escritório, é uma luminária bem legal, acho muito bonito isso aqui. E com a pintura exclusiva Aviões e Músicas, né? E tem umas rarinhas também que eu ganhei de presente, ó, se você quiser mandar de presente, estou sempre aberto a receber maquetes. Essa aqui é muito rara, essa é de 1983... E foi o Carlos Antônio aí, que mora no Imbaré, em Santos, que mandou aí de presente. Não tem mais o suporte, mas é Transbrasil aí, ó. Asa verdinha, com a pintura clássica. Transbrasil já está desbotada aqui, né, de tanto tempo. Mas é uma maquete muito rara aí, obrigado, Carlos. E você? Você vai começar a sua coleção? Por qual que você vai começar? Qual que você mais gostou aqui, ó? Dessa coleção que eu estou começando a fazer. Deixa aí nos comentários. E qual que você acha que é o próximo modelo que eu tenho que comprar? E para onde que eu vou viajar, né? Para conseguir isso também. Ou então comprar no eBay, né? Só que o eBay para entregar aqui sai muito caro também. Sai o dobro da maquete. Legal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Comece essa coleção de maquetes, que é um negócio lúdico, né? Parece que é um brinquedinho, mas é um negócio bem legal da gente que é apaixonado fazer a coleção. E não se esqueça, temos a maquete ali do 777 da KLM, aqui ó, sorteio lá no Instagram, então siga lá o Aviões e Músicas, @Instagram, a gente vai botar lá quais são as regras para participar do sorteio e você pode ganhar esta maquete aqui que a Milinha me deu e vai me dar um puxão de orelha porque eu vou sortear no Instagram. Tá legal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, deixa aí no comentário aí essas coisas que eu falei, um grande abraço e até o próximo voo.